Olá, amigos, boa noite. Uma vez mais aqui com o SEAC no lar e começando um novo ano. Olha só que oportunidade que nós temos para esse ano que se inicia. Desde já, desejo, claro, que tenham todos um feliz 2024, né? E a lição de hoje do SEAC no lar é daquela que nós podemos colocar como promessa de ano novo, mas eu diria, não coloquemos como promessa, vamos colocar como planejamento de ano novo. E esse ano, cada um de nós vamos nos comprometer a cumprir, né? Então, assim que nós fizermos a lição, todos os companheiros que estão aqui conosco vão perceber a grande importância de chegar ao final desse ano, que agora se inicia, tendo alcançado esse resultado, né? E mais uma vez aqui com o José Rubo, né, nosso companheiro, a quem eu convido também para que dê o seu boa noite. José? Boa noite, Maurício. Boa noite, nossos amigos do SEAC no Lar, que vocês que nos acompanham sempre. E mais uma vez, então, agora começando um novo ano, né, com uma disposição diferente, que é o que sempre ocorre, né? O Maurício bem falou, nós temos vários propósitos a cada ano que se inicia, né? A nossa vontade, né, de mudança está sempre aflorada, nós queremos fazer essas mudanças, nós temos essa disposição para mudança. Vamos fazer com que, desta vez, neste ano, nós consigamos chegar ao final dele, né, com boas realizações, né, com a certeza de que sim, conseguimos, né, realizar mudanças. Às vezes as mudanças são pequenas, as outras mudanças são maiores, mas qualquer mudança para melhor que nós fazemos é útil para a nossa existência. Então, que nós possamos começar esse ano com essa boa disposição, com essa boa vontade de mudar para melhor. E olha só que bacana, né? O tempo passa com uma velocidade tão grande que nós já estamos na lição número 97 desse livro Vinha de Luz, né? Um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, com autoria espiritual do Emmanuel. Então, quem começou conosco lá em 2022, o estudo desse livro, se não me engano, foi em março de 2022, chega conosco aqui quase a 100 lições estudadas. E a gente sabe que o Emmanuel é sempre cirúrgico, ele pega um texto do Novo Testamento, traz para nós um esclarecimento a respeito dele, principalmente nos ensina quais as alterações que nós devemos realizar na nossa natureza, no nosso comportamento, para que aquilo se torne para nós um prêmio que se transforme nas virtudes, né, que nós tanto necessitamos nessa caminhada. Afinal de contas, já sabemos, diante de todos os estudos que já tivemos, que aquele que se detém no mal sofre os efeitos do mal. Muitas vezes nós acreditamos que a pessoa que se detém no mal, ela simplesmente faz o mal para outras pessoas. Não. Aquele que se detém no mal, ele sofre também a ação do mal. Imagine, aquele que pula numa piscina, ele vai se molhar, não tem como não se molhar. Então, aquele que está imerso em determinadas vibrações, ele também sofre aquele efeito. Mas o bom de tudo isso é que aquele que está no bem, que exerce o bem, ele também sofre o efeito do bem, não é? E é exatamente disso que os amigos espirituais nos falam. Eles nos trazem essas orientações. E é muito legal porque cabe a nós, fica na nossa mão.
né? Se eu quiser melhorar, se eu quiser receber esses benefícios, então depende de quem? Depende de mim. Ah, mas o outro tá. Não, o outro é o outro, né? Nós estamos falando de nós. O Evangelho no Lar é essa grande oportunidade de aprendizado transformador da nossa vida. Ao mesmo tempo que realizando em família, realizando no núcleo familiar, nós também trazemos para essa localidade, né, aquele campo de força protetor, o campo vibracional protetor que impede ou dificulta a ação daqueles que agem no mal sobre essas pessoas, né? Claro, é evidente que imersos no clima do planeta Terra, na psicosfera do planeta Terra, nós contribuímos para a criação dessa psicosfera e também recebemos o efeito dela. Então, claro, não estamos isentos de maneira nenhuma das situações que podem nos ocorrer. No entanto, estamos mais preparados a partir do momento que estudamos, compreendemos, né, e colocamos em prática. O Evangelho no Lar, como dissemos, é essa possibilidade de realização toda semana de um estudo. Nós sugerimos que seja feito no mesmo dia da semana e horário. Por quê? Uma questão de disciplina. Nós, por exemplo, acostumamos a realizar na quarta-feira, né, às 18h30. Realizamos na rádio e TV SEAC, entre 18h30 e 19h30, que é o horário que nos é oferecido pela rádio. Né? Em casa, podemos marcar aquele dia, o horário que tem a maior quantidade de pessoas que desejam participar e marcamos, falando, vai ser nesse dia, domingo, 8h da noite, né? E qual que é a grande vantagem? É que nós nos disciplinamos para esse horário. Quando vai chegando o horário, as pessoas lembram naturalmente, opa, daqui meia hora tem o Evangelho no Lar, né? Então, a gente já se prepara antecipadamente. E é claro, havendo uma disciplina, fica até mais fácil para os irmãos da espiritualidade também estarem ali presentes, nos orientando, nos auxiliando nas reflexões daquele momento, né? E o Evangelho no Lar é algo, de certa maneira, simples. Nós colocamos algumas etapas, só de uma maneira sequencial, para orientar aqueles que se propõem a fazer. Nós aqui iniciamos com uma prece, né, solicitando a presença dos bons espíritos, agradecendo a Deus pela oportunidade sempre, glorificando o Pai, né, pela sua sempre presença protetora entre todos nós. Fazemos uma leitura, como eu disse no caso aqui, o livro Vinha de Luz. Estamos na lição número 97, que tem por título O Verbo é Criador. Nós vamos falar dela daqui a pouco. Aí, depois da leitura, reflexões e comentários a respeito daquilo que nós lemos e encerramos com uma prece também. É comum, é hábito que se coloque uma jarra com água para fluidificação, é a transformação magnética dessa água, né? Ali através desse pensamento de todo o grupo voltado, né, para o bem comum, e que vai servir de lenitivo depois para o nosso dia a dia. Não é nada milagroso, né, que é um remédio que cura todos os males, nada disso. Vai nos fortalecer, vai nos ajudar na mudança mental que nós precisamos fazer para enfrentar o dia a dia. E depois, então, terminada a reunião, cada um dos participantes pode ali tomar uma pequena quantidade, né, um copo como esses pequenos copos de café que nós encontramos, é suficiente. Então, em linhas gerais, é assim que nós fazemos acontecer esse encontro, né? José, gostaria de algum comentário a respeito? Bem, Maurício, sempre nós também chamamos a atenção, né, para o fato das pessoas que têm dificuldade de fazer o Evangelho no Lar,
por conta de não terem uma companhia para poder realizar a leitura, realizar as reflexões. Por diversas razões a pessoa se encontra só, e aí fica a questão: faço sozinho, não faço sozinho, faço em voz alta, faço em pensamento? São questões que a gente sempre levanta, mas já são bem definidas, né, na doutrina, por nós que estamos sempre conversando com vocês. A importância de fazer o Evangelho no Lar não se resume ao formato exatamente dele, mas ao fato de realizá-lo e de ter essa boa disposição e fazê-lo da forma que for mais conveniente, com disciplina, como o Maurício bem pontuou, mas realizar. Então, se você precisa fazer em voz alta, você se sente melhor fazendo em voz alta, mesmo estando sozinho, ótimo. Se você se sente constrangido porque você vai achar que o vizinho vai pensar que você não está batendo muito bem da sua cabeça, não se importe. O importante é você faça em voz alta, faça em pensamento. Se você tem um parente próximo, ótimo. Se ele parente está distante, um amigo está distante, faça como nós fazemos algumas vezes, utilizando os recursos aqui de uma videoconferência, alguma coisa assim, e vamos levando. O importante, como dissemos, é realizar esse momento, ter esse momento de reflexão, esse momento de oração, que nós nos reunimos, refletimos sobre as palavras de Jesus Cristo, como que ela pode alterar a nossa vida e como que isso pode nos beneficiar no caminho do bem, que é o caminho que Jesus nos mostrou. Olha, José, excelente esse comentário seu a respeito da pessoa, mesmo estando sozinha, realizar, sim, o Evangelho no lar. Por quê, né? Recentemente fiquei sabendo que mesmo no meio espírita, né, que é comum a realização desse encontro, ele inclusive é uma prática, né, incentivada pelos espíritas, muitas vezes uma pessoa fala assim, olha, não faça sozinho, né? Porque se você fizer sozinho, você vai receber ali a presença de espíritos que de alguma maneira pode te trazer mal, pode te prejudicar, porque quando você faz o Evangelho no lar, a sua casa, aquele local que você faz, ele se identifica em todo aquele ambiente, né, como um farol, como uma luz. Então, os espíritos que necessitam de consolo, de atendimento, eles se dirigem a essa luz, porque eles sabem que ali eles serão socorridos, né? E mesmo aqueles que muitas vezes estão imbuídos do mal, eles sentem também essa necessidade de ir até. E aí a pessoa fala, poxa vida, olha, eu não tinha pensado nisso, então eu não vou fazer. Mas, gente, não é assim que funciona. Quando nós realizamos esse estudo do Evangelho, nós nos cercamos dos orientadores espirituais. Eles estão conosco para nos ajudar nas reflexões, para nos trazer as intuições. Os irmãos que ali sejam levados ou venham de livre vontade para participar desse momento, necessitando de socorro, serão encaminhados por esses protetores, eles não vão ficar na nossa casa. Até porque, quando realizamos o estudo do Evangelho no lar, a nossa primeira proposta é de mudança de nós mesmos. Nós estamos buscando o quê? Mudar o nosso comportamento, o nosso pensamento, nossa forma de agir. Né? Então, esses irmãos que ali comparecem, mesmo que eles tenham essa propensão de agir no mal, eles serão socorridos e atendidos pela espiritualidade que se faz presente. Se porventura realizamos o Evangelho no lar e aí um espírito mal intencionado ficou ali conosco e começou a nos perturbar, tenhamos a consciência de saber que ele já estava ali se identificando com a nossa forma de pensar. Não vamos jogar a culpa, transferir a culpa para os outros, não. É nossa mesmo essa culpa.
né? Então, a nossa proposta de mudança, ela é firme, ela é forte, nós vamos fazer o estudo e ficar tranquilos. Afinal de contas, né, quando nós temos a afirmação que a fé sem obras é morta, não estamos falando só que as obras devem ser feitas, mas estamos falando da fé. Então, nós trabalhamos realizando, mas nós acreditamos naquilo que nós estamos fazendo. É assim que funciona, né? Desse jeito, o conjunto está perfeito e a coisa funciona. Esses dias estávamos conversando em casa e procurando lembrar, olha, quanto tempo que nós fazemos o Evangelho no lar de maneira ininterrupta. Em casa, acontece aos domingos, às 8 horas da noite, né? O pessoal até que conhece a gente mais tempo já sabe, nesse horário não tem telefone, nesse horário não tem visita, nesse horário normalmente não tem ninguém, né? E a gente estava ali tentando lembrar, e esse horário foi fixado já há bastante tempo, e nesse dia e horário, praticamente já faz de 15 a 20 anos aproximadamente, e se torna uma coisa natural. Então, aquele que ainda não faz, comece. Né, coloque em prática, daqui a pouco vai ver também as alterações positivas que acontecem, sem dúvida nos fortalece. Acredito que podemos começar. Mais algum comentário, José? Não, Maurício, ótimo, podemos já iniciar o estudo. Então vamos dar início ao estudo, como nós falamos aqui, iniciamos com uma prece. Eu convido todos, então, nesse momento, a elevar o pensamento a Deus, a nosso Pai, e agradecendo em primeiro lugar a oportunidade que uma vez mais nós temos de realizar esse estudo do Evangelho, de poder buscar esse aprendizado tão importante para nós, principalmente num início de ano, com tantas ânsias que nós temos de realizações, tantas angústias por aquelas situações que não foram ainda resolvidas, mas que temos essa oportunidade, que nos permita também, Pai, a presença dos amigos espirituais, esses companheiros, orientadores que tão generosamente sempre estão conosco, estão presentes e trazendo a nós, através das intuições, as informações necessárias para a nossa caminhada. E, claro, a Jesus, nosso Mestre, a quem rogamos que esteja conosco, nos ampare uma vez mais nesse propósito, porque é em seu nome, Jesus, que nós nos reunimos uma vez mais para esse estudo. Que assim seja. Assim seja. Vamos à leitura, então. Como eu disse, é o livro Vinha de Luz. Eu tenho aqui um exemplar, um exemplar até de uma edição já relativamente antiga. Esse livro é de autoria espiritual de Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 97, o verbo é criador. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Palavras de Jesus em Mateus, capítulo 15, versículo 18. É sobre ele que Emmanuel discorre. O ensinamento do mestre, sob o véu da letra, consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos,
mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem através do poder verbalista os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e, por isso mesmo, contamina o homem. Excelente advertência de Emmanuel para nós aplicarmos no dia a dia. Como nós sempre fazemos, agora nós vamos lendo passo a passo e esclarecendo aquilo que é de nosso entendimento a respeito do tema, né? E sempre como a lição decorre de um versículo do Evangelho, a gente costuma contextualizar o momento em que acontecem essas palavras de Jesus através do evangelista. Para isso, então, eu peço a colaboração do José para que nos esclareça sobre esse momento, sobre esse contexto. Muito bem, Maurício. Então, estamos aqui com o Evangelho de Mateus, capítulo 15. O Evangelho de Mateus, na sua totalidade, ele é muito interessante porque ele traz, né, uma riqueza de informações a respeito, né, de todos os ensinamentos de Jesus na sua época. Então, Mateus descreve bastante, ele é bem completo na sua descrição e fala de toda essa trajetória de Jesus, desde quando ele começou a sua pregação até o final. Tá? E no capítulo 15, né, então ele vem falando de algumas coisas, chamando a atenção de alguns detalhes para nós. Então lembremos que como Mateus vem, né, mostrando toda a trajetória de Jesus, nós passamos inclusive da vez passada, Maurício, nós também fizemos, a nossa lição foi a 93, e era Evangelho de Mateus. E nesse evangelho ele descreve, por exemplo, o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6, se não me engano, né? Vem vindo e aí ele continua na sua pregação e nessas pregações feitas por Jesus, né, ele era muitas vezes confrontado pelos fariseus que buscavam de alguma forma
fazer com que Jesus incorresse em algum erro, em algum deslize, para poder criticá-lo, para poder menosprezá-lo, uma vez que Jesus já começava a ter uma projeção que incomodava, né, os fariseus. E então o que os fariseus estavam fazendo nesse momento era justamente tentar, né, colocar Jesus em uma situação difícil. E Jesus coloca, né, para os fariseus que a hipocrisia deles, né, chama a atenção da hipocrisia, e após esse chamamento, né, dos fariseus, ele chama também a multidão que estava ao redor dele. Então nós lemos lá no versículo 10 desse capítulo que Jesus faz assim, chama a multidão e disse-lhes, chamou a multidão e disse-lhes: ouvi e entendei. Isso eu acho ótimo, porque Jesus não somente chama a ouvir, mas ele chama a atenção também. Entendei. E como que a gente entende as palavras de Jesus? Lendo, ouvindo e refletindo sobre elas. No momento que a gente reflete, a gente assimila e aí a compreensão chega. E é esse exercício que nós fazemos sempre também no Evangelho no Lar. Então ele continua: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. É isso que contamina o homem. E então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Porque os fariseus sabiam da sua própria hipocrisia, né? E Jesus continua, e mais ali na frente, então, ele repete, no versículo 18, que é o que Emmanuel destaca, ele fala: mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque o que entra pela boca é expelido. Mas o que sai da boca é aquilo que a pessoa tem dentro de si, no seu coração. Então, o mal ou o bem que nós temos dentro de nós é o que nós projetamos, é o que nós oferecemos ao outro. Se nós temos mal, nós oferecemos mal. Se nós temos o bem, nós oferecemos o bem. Tá? Então, nós não temos que nos preocupar com aquilo que entra pela boca, mas principalmente com aquilo que nós projetamos para o outro. Palavras ditas não retornam mais. Depois que elas são ditas, elas são projetadas e não há nada mais que assegure. Então pensemos muito bem naquilo que nós vamos falar e pensemos sempre em projetar e dizer palavras dignificantes, palavras de bem para o próximo. É isso, Maurício. Ótimo, José. Interessante, de fato, as abordagens de Mateus, né? Porque ele historicamente é conhecido como aquele discípulo que maior defesa da lei, né, judaica realizava e demonstra, sem dúvida, ao longo do tempo, principalmente quem tem a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, percebe como o entendimento do Evangelho ajuda o esclarecimento sobre a lei anterior, a lei dos judeus, que de fato, como você falou, os judeus já percebiam, né, que eles saíam, de certa maneira não faziam aquilo que promulgavam, né? Então Jesus foi um grande combatente dessa hipocrisia e, sem dúvida, Mateus, eu acho que, como você bem disse, ele traduz bem essa situação para nós, né? Indo para a leitura, então, propriamente dita, e os comentários sobre a lição, né? Nós vamos encontrar Emmanuel nos trazendo as seguintes orientações. O ensinamento do mestre sob o véu da letra consubstancia profunda advertência. Ele nos chama a atenção para estarmos atentos aos nossos pensamentos íntimos, né, quando fala sobre o coração e a mente, pois eles que vão
gerar as palavras que serão faladas. Aquilo que a gente fala, ela inicialmente passou pelo nosso pensamento. Nós não vamos, né, dizer algo que não tenha sido previamente pensado. E, claro, vai de encontro com a nossa natureza, isso que nós pronunciamos, né? Ela vai revelar as nossas intenções mais íntimas. Então, esse é um primeiro ponto. E a segunda situação, né, que vem logo a seguir, indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade, né? Então, o que nós estamos proporcionando a nós mesmos e àqueles que conosco convivem? Aí vale aquela pergunta, né, para nós refletirmos. Já nos arrependemos de alguma coisa que tenhamos falado? Algo que nós falamos nos trouxe algum tipo de constrangimento? Né? Falamos algo e depois aquilo criou um ambiente muito insatisfatório para nós. Alguns até podem lembrar de alguma situação de violência física que sofreu por algo que tenha falado, que não era exatamente aquilo, não tinha comprovação, era somente algo que nós pensávamos. Então, se a gente, mesmo sem nos aprofundarmos muito nas questões, que nós também vamos fazer isso, se tratarmos apenas de maneira superficial, nós vamos perceber que aquilo que nós falamos pode, de alguma maneira, dar o início a um processo do qual nós não temos controle. Por exemplo, quando nós fazemos um comentário, falamos de maneira indevida a respeito de alguém, simplesmente por falar, não temos nenhum motivo para aquilo, não temos nenhum conhecimento específico de um determinado fato, e aí a pessoa fica sabendo, né, e vem tirar satisfação conosco. No mínimo, um bate-boca, muitas vezes alguma tentativa de agressão. Então, olha só que situação. Se tivéssemos, né, segurado essas palavras, tivéssemos feito o jejum dessas palavras, isso teria nos colocado numa situação melhor. Né? Que esse fato, inclusive, é que ele está relacionado com a observação do jejum, né, por parte dos discípulos de Jesus. Também é interessante lembrar o seguinte, né? Emmanuel mesmo fala que se nós falássemos menos do que nós costumamos falar, nós arrumaríamos muito menos encrencas durante a vida. Seria muito, talvez, mais uma vida muito mais pacífica que nós levaríamos. Mas nós devemos nos lembrar que na lei de sociedade, que está expressa no Livro dos Espíritos, na terceira parte, ela começa logo de cara numa das respostas, quando pergunta, né, se a vida social é natural ao homem, né, da natureza do homem, e na resposta fala que sim, sem dúvida, e que Deus não daria a palavra e as outras faculdades ao homem se não fosse natural. Então a palavra é uma coisa natural. E eu me arrisco até a dizer que mesmo aqueles de nós que não têm o cuidado com as palavras, né, que revelam todo o íntimo que vai na sua mente, muitas vezes nós somos terríveis com aquilo que vai na nossa mente, mesmo nesses casos está sendo objeto de aprendizado, né? Porque a gente acaba sempre sendo responsável por aquilo que nós falamos. Né? E aquilo que nós falamos, nós vimos, está relacionado com o que nós pensamos. Ajudando, talvez, num primeiro momento, uma situação impositiva, né, contra algo que nós temos falado. Primeiro, a tomar cuidado sobre o que falamos e depois a refletir sobre o que nós pensamos, que nos leva, muitas vezes, às falas indevidas, né? Acho que dá para analisar esses dois aqui, José. Quer fazer algum comentário nele? Quer que eu passe para o próximo? Vamos passar para o próximo, Vamos. Maurício? Então vamos assim, a gente depois aborda junto.
O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Olha aqui nessa frase aqui, a quantidade de orientações importantes que nós temos, hein? O que sai do coração e da mente pela boca, ou seja, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. Isso gera, né, uma força, isso gera algo que é vivo e palpitante. E envolve a criatura para o bem ou para o mal, envolve o emissor para o bem ou para o mal. Aquilo que eu falei inicialmente lá sobre a gente, né, pular, por exemplo, numa piscina, fatalmente nós vamos nos molhar. Se pular numa poça de lama, numa pocilga, nós vamos nos sujar com a lama também, né? Conforme a natureza da emissão. Então, aqui nós vemos assim, se o que sai da nossa boca foi emitido pelo nosso coração, pela nossa mente, é ruim, nós vamos estar imersos nessa situação maligna. Se for boa, nós estaremos imersos nessa situação benéfica. Né? Olha que interessante. O resultado de nossas ações, né, serão relativos àquilo que do que nós vamos alimentando nossa mente. Raivas, frustrações, maldade, é isso que vai sair da nossa boca e é isso que vai produzir as nossas ações, né? É o resultado daquilo que nós processamos. Em compensação, se a bondade, a paciência, a resignação forem objetos da nossa mente e do nosso coração, é isso que vai sair também da nossa boca e é nesse ambiente que nós estaremos imersos. Por quê? Porque vamos processar essas atitudes, né? Nós vamos processar esses sentimentos também. E a gente sabe como é complicado, não é? Aquela orientação de orai e vigiai, né? E nós vamos ver também a questão de vigiar as palavras, a orientação de orai e vigiai, ela tem a relação grande com a nossa mente, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos fazer. E é uma proteção muito grande para cada um de nós, como ser, como indivíduo. Né? Por quê? Nós estamos, quando analisamos a questão do verbo e da criação, a palavra criadora, quantos de nós já não ouvimos falar que a palavra tem força, né? A palavra, sim, a palavra é uma potência, ela revela um poder muito grande. Por quê? Porque ela se origina de um poder, ela se origina de uma potência, é por isso que ela tem a potência em si. Nós vamos ver que a palavra ela é relacionada diretamente com a lei de causa e efeito. Provocamos, criamos uma causa, recebemos o efeito. A causa é ruim, é maligna, o efeito é maligno. A causa é boa, o efeito é bom. É o retorno que fala aqui na própria lição que nós estamos estudando. Nós emitimos e recebemos de volta. Aquele que emite determinada vibração, determinada situação, determinada palavra, ele recebe só o próprio efeito novamente, né? Então, aqui eu acho que tem um ponto muito interessante que dá um bom caminho de avaliação para nós a respeito dessa lição. José? Maurício, trazendo um pouquinho isso também para o malfadado mundo das redes sociais, né? Você mesmo, nós todos vemos, sempre que alguém posta alguma coisa e coloca lá um fato, um vídeo, alguma coisa desse tipo, né? Imediatamente várias pessoas começam a comentar aquilo. E aí alguém, né? Deliberadamente, né, perceptível isso, entra com um comentário mais polêmico justamente para provocar indignação, para provocar irritação
e para provocar uma resposta, né, das outras pessoas. Por quê? Porque isso começa a aumentar ali os comentários, aquele tópico fica em evidência mais tempo, então o objetivo é esse, né? E você vê que como as pessoas se deixam levar por palavras indignas, né? Como as pessoas se deixam levar por essas vibrações negativas. Tudo que é negativo acaba atraindo demais as pessoas. E nós temos essa atração que eu não sei de onde vem, mas todos nós, em algum nível, temos essa atração. Nosso trabalho é fazer com que nós nos libertemos dessas condições, nos libertemos desse comportamento. Quando nós falamos que nós precisamos refletir sobre para poder compreender a respeito, quando nós olhamos para esses fatos, quando nós olhamos para, como o Maurício comentou, alguém que faz um comentário jocoso sobre uma outra pessoa, nós precisamos entender, nós não precisamos nos misturar com aquilo, nós não precisamos pular nessa piscina que o Maurício se refere. Nós precisamos verificar isso com distanciamento. Tá? Entender e verificar, aquilo é o mal, isso não me serve. O outro é o bem, opa, isso me serve, vamos estimular. Então é nesse sentido que a gente consegue ter uma mudança de comportamento. Tá? No momento que a gente entende, no momento que a gente reflete sobre e não simplesmente que a gente se joga sobre aquilo. Ótimo, José. E quando você começou a falar de Facebook, inclusive de comentários, eu fiquei até preocupado. Eu falei, acho que o José está olhando meu Facebook e tal. Mas, sem dúvida, é um cuidado que todos nós devemos tomar, né? Porque a pessoa foi lá e publicou alguma coisa e aquilo, como que aquilo nos afeta? Afetou nosso ego, nosso orgulho? É algo que a gente não concorda? Por isso que a gente vai lá fazer o comentário. Então, a réplica, a tréplica, né? E aí vai. Isso, é necessário que ter muito cuidado sobre isso, porque acabamos trazendo para a gente vibrações malignas que não precisavam, né? Foi assim, o outro jogou veneno e nós bebemos, né? Nos deliciamos com aquele veneno. Continuando, do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento, retorna então aquele que o lançou, né? Provocando a ruína e o aniquilamento. Está aí aqui a lei de causa e efeito. E a gente, é claro, o que nós vemos aqui? A tirania existe em diversos graus. Nós temos o tirano doméstico, o tirano organizacional e nós temos o tirano que governa as nações também. Muitas vezes fala em tirania e aí a pessoa faz o vínculo com um governante de um país que vai lançar esse país ou pode lançá-lo a uma guerra, a um genocídio. No entanto, a tirania faz parte de muitos de nós. Dentro de casa, se não tomarmos cuidado, podemos ser tiranos, fazer valer só o nosso pensamento, a nossa fala, e aí a gente acha que todo mundo respeita a gente, e na verdade todo mundo tem medo da gente, né? Porque fala, pô, isso aí se descontrola, isso aí ele, né, de certa maneira provoca o mal, né? Então é necessário fazer essa avaliação também no nosso íntimo, não pensar só naqueles que têm o poder, né, concedido aí para governar as nações, né? Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais, né? É aquela situação, a mesma calúnia, lançou a calúnia, criou um ambiente e aquilo, de alguma maneira, vai voltar para quem, né, produziu. É a energia negativa, né, que nós mandamos. Ela causa males físicos, causa males morais e
principalmente para aquele próprio, né, que lançou. Muitas vezes a gente acaba jogando toda a culpabilidade e condenando aquele que, de alguma maneira, exerce o mal, que ele fala o mal. E, no entanto, o nosso pensamento, as nossas palavras, elas têm que ser serenas, tranquilas, têm que ser de carinho e de compaixão. Porque se aquele fala e exerce o mal, é que ele tem o mal dentro de si. E nós percebemos quando, de alguma maneira, o mal se apossa dos nossos sentimentos, como nos prejudica, como nos causa situações, muitas vezes físicas, né? Os irmãos espirituais cansam de falar para a gente. Hoje em dia, a própria psicologia fala também aquilo que se traduz numa doença física, num incômodo físico. Normalmente, a origem dele foi na nossa mente, no nosso psicológico, né? E mais um aqui para a gente dar sequência: do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes surgem, através do poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças, né? É aquilo que nós falamos dele estar com o mal dentro de si. Então, isso surge ali do seu coração, surge da sua mente e vai produzir o quê? Vai produzir as quedas do próprio indivíduo, os crimes, a criminalidade ou as situações injustas, né, onde se, de alguma maneira, faz com que aqueles que não devem acabem sofrendo ações no lugar daqueles que devem. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam de balde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. O retorno é lei da natureza, né? Ele tem a função principalmente de educação do ser. É você, eu, cada um de nós aprender com aquela lição que nós mesmos produzimos. Muitas vezes nós vemos aí a pessoa que age durante várias décadas no mal e aparentemente ela não sofreu nada com isso, não tem a justiça divina e tal, né? Sim, a pessoa esteve a vida toda voltada àquilo, então a vida toda ela colheu frutos daquilo que ela esteve voltada. E como, mesmo apesar da morte física, o espírito sobrevive e retorna para novas lições, quando ele retorna tendo em si, tendo na sua mente as leis de Deus, ele vai fazer questão de ser confrontado com as situações que lhe, de alguma maneira, produzirão alguma melhora, algum desenvolvimento. José? E aquele que labuta no mal, se nós podemos chamar dessa forma, Maurício, ele tem essa predisposição para fazer o mal. Então ele está sempre buscando situações, ou ele está se aproximando de situações que levam a consequências desastrosas, se não para ele de imediato, e numa sequência posterior, né? Então nós vamos ter sempre o que o Maurício comentou aqui, o que o Emmanuel está nos falando, né? Que sempre existe o retorno destas condições, desse mal, para aquele que produziu o mal. Não adianta achar que vai ficar impune. Para nós, eu sempre repito isso quando eu posso, nós temos uma visão muito restrita da existência. Nós achamos que tudo começa e termina dentro desse período de, vamos dizer, 70, 80 anos, que é uma média que o ser humano vive, que tudo se resolve dentro desse período, né? Como se nós não compreendêssemos, já não tivéssemos sido instruídos,
que o planeta, o universo, tem bilhões e bilhões de anos, se não mais do que isso, e que a evolução não se dá dentro de um período. Esse período nosso de vida é uma poeirinha no espaço, no tempo e no espaço. Então não nos percamos achando que aquilo que se faz aqui não tem uma consequência posterior. Tá? Pode ser que nós não vejamos nesta existência as consequências do mal que nós praticamos. Pode ser também que nós não vejamos as consequências do bem que nós praticamos. E nós precisamos estar preparados para isso, e nós precisamos ter consciência disso. Né? As leis divinas são muito mais amplas, muito mais complexas do que simplesmente o que a nossa mente é capaz de captar. Tá? Então, façamos o bem, vamos trabalhar no bem. Esse é o caminho que Jesus veio nos mostrar. É esse o caminho que nós vamos seguir. Essa é a porta estreita a que ele se refere. Então vamos seguir nesse caminho. E não vamos nos preocupar em ficar sabendo se quem praticou o mal foi responsabilizado ou não, foi para a cadeia ou não, se sofreu consequências ou não. Não é esse o nosso objetivo nessa existência. O nosso objetivo nessa existência é nos preocuparmos com o nosso comportamento, com a nossa mudança, em trabalharmos para o bem e no bem. Continuando, assim também a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados, né? Então, não somente a maldade propagada, né, por meio das palavras, mas também os bons argumentos, como o José acabou de falar, né? Nós temos que pensar nessa situação, porque nós podemos produzir o bem também. E qual que é o grande benefício? Aquele que é a fonte geradora, ele é o primeiro a beber dessa fonte, e ele vai estar imerso nela. Portanto, se a fonte é boa, para nós é muito melhor. Afinal de contas, muitas vezes nós propagamos aí que queremos a felicidade, que buscamos a felicidade, que procuramos uma vida de paz, uma vida pacífica, e acabamos não trabalhando para isso. Por quê? Porque dentro de nós a fonte ainda produz de maneira vinculada ao mal. Nós temos, então, que produzir, lançar a semente do bem, nós vamos produzir o bem e nós vamos, é claro, colher esses benefícios. Como José falou, pode ser que nós não tenhamos a real noção de todo o bem que foi produzido, né, na própria existência, mas podemos chegar a essa consciência futuramente. Da mesma maneira que muitos irmãos que até se manifestam nas reuniões mediúnicas agem no mal e não têm o conhecimento, não têm a consciência de todo o mal que produziram. É necessário muitas vezes que nós lhes chamemos a atenção para essa situação. Aquele que age no bem, provavelmente, né, ele tenha uma consciência maior, mas sim, pode acontecer de entrar nesse conhecimento num espaço também mais longo de tempo. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. Olha só que beleza. Então, não importa se aquilo que nós fazemos vai encontrar um coração refratário, porque se foi uma emissão boa, ela vai voltar para a gente em forma de boas energias, né? Ela vai mudar ali o nosso ambiente, vai propiciar até para aquele que foi refratário também, né? Uma boa vibração, mas independe dele, depende o quê?
sempre de nós, né? E nós não podemos esquecer o quê? Que as vibrações, elas se afinizam. Então, eu emito boas vibrações, eu atraio boas vibrações. É a mesma coisa que fala sobre os espíritos, né? Aqueles que agem no mal se comprazem de estar junto daqueles que agem no mal. Aqueles que procuram agir no bem terão a presença daqueles que procuram agir no bem. O ato de bondade é invariável força benéfica, ainda em redor de quem o mobiliza. Mobilizamos o ato de bondade, a força benéfica invariavelmente estará conosco. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio por intermédio da conversação estimulante e sadia. Olha só, iluminar o caminho alheio por intermédio da conversação estimulante e sadia. Né? Criamos um campo vibratório mental e ficamos imersos nele, como já falamos. Agora, veja bem, vamos supor que nós estamos ali segurando a palavra, fazendo o jejum de maus pensamentos e más palavras, e alguém nos chama e fala assim, puxa vida, você viu que o José aprontou, né? E aí como que nós reagimos, né? A gente mantém ainda aquela postura, faz um alerta para a pessoa que, olha, talvez não seja bem isso, ou a gente age como muitas vezes a nossa natureza requer, a gente fala, ei, rapaz, você não sabe da missa a metade, e já engrossa o caldo ali na questão, né? Então, vejam bem como o comportamento, nesse momento, ele é muito importante, é a ação ali de criar obstáculos para que a nossa natureza íntima, se não for conveniente, ela não se manifeste. Num primeiro momento, o processo é mecânico. Ao longo do tempo, vai fazer parte da nossa natureza. Né? Vejam, nós estamos aí falando de milhares de anos sendo protegidos, de certa maneira, pelo egoísmo que nos mantém vivo numa guerra com todos os demais. E chegamos naquele momento que nós adquirimos consciência de que devemos ser solidários, participar, né, das situações de relacionamento e relacionamento benéfico com os outros. A caminhada, se até agora nós levamos 200 mil anos, 180 mil anos, desde o estabelecimento da humanidade na Terra, daqui para frente é natural que se leve pelo menos alguns milhares também, né? Consolador, né, José? Nós temos tempo ainda, Maurício. Achei interessante que o Emmanuel colocou assim, há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos. Vai ao encontro daquilo que eu falei, nós não temos consciência. Quando ele fala há imponderáveis energias, quer dizer, são energias que são imensuráveis, de difícil avaliação, né, do quanta energia edificante existe quando nós fazemos o bem. Então, vamos ignorar essa questão de ver resultados. Nós não estamos aqui para ver resultados. Nós estamos aqui para fazer o bem. Vamos trabalhar no bem. E você me fez lembrar aqui de uma situação interessante, de uma palestra que o Arthur Valadares fez agora no mês de dezembro, aqui no SEAC. Quem quiser depois procure aí no Facebook, no YouTube. Deve ter sido ali pelo meio do mês, né? Num domingo pela manhã, e que ele chamou bastante atenção dessas situações para nós, dessa evolução, né? E eu achei muito interessante lá que ele fala sobre que as leis divinas, elas não são desconexas, né? Então você pega, por exemplo, a lei de amor, que eu acho que é importante, é mais ou menos aqui o que vai regulamentar esse tema que nós estamos estudando também. Ele vai começar lá na matéria, com a lei de atração,
Então, é a maneira, né, daqueles seres que não são orgânicos, né, que simplesmente ali tem a matéria, de se juntarem para constituir mundos, constituir ali objetos no universo, depois da matéria orgânica, capaz de receber a vida ali nos vegetais, que é atraído para os minerais da terra, para a luz do sol, depois a autonomia que se atinge nos animais, que sobrevivem já por conta própria, e aí no homem ela já atinge o estágio de moralização e a lei de atração, então ela vai ali caminhar para aquilo que é a lei do amor, ela vai deixando as questões materiais de lado e vai se transformando em questões morais, né? Então, gente, é nesse caminho, é nesse ponto do caminho que nós estamos, né? Se a gente sabe que as coisas são difíceis, a gente, né, entende que sim, estamos deixando milhares de anos, séculos de animalidade em busca da angelitude que a gente olha, está tão lá na frente que a gente não consegue entender. Então, aqui eu achei muito interessante, porque que eu pensei nisso, quando José falou aqui, há imponderáveis energias edificantes. Imagina que nós estamos num mundo que nós temos aí 5 sentidos físicos e mais um sentido espiritual, a mediunidade, talvez algum outro se desenvolvendo, mas são forças aqui que serão perceptíveis com sentidos que nós nem temos ainda, que têm que ser desenvolvidos. Olha o passo que Emmanuel dá nessa informação para a gente aqui. Interessantíssimo e muito importante isso que o José nos chama a atenção. Caminhando aqui para o final, os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, poder, né, que atua em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, aquilo que nós falamos é nossa responsabilidade. Se ela tem essa potência, age em nosso nome e sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. Então está aqui, ó, pode ser aqui ao nosso lado e pode ser distante também, porque estamos com produção mental, né? É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Tem uma palavrinha aqui que é muito esclarecedora, o verbo insinua. A gente às vezes fala as coisas e depois fala assim, não foi isso que eu quis dizer, ou não, eu estou brincando, foi brincadeira, né? E na verdade ali a palavra está carregada muitas vezes de atos malignos ali, de pensamento maligno em relação àquilo que a gente está falando. Então, vigiar a boca, ter atenção a isso. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Então, nessa última frase aqui, Emmanuel volta lá no versículo de Mateus, né, nos lembrando o que Jesus fala sobre a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Conjunto de atitudes que nós temos é o que forma o nosso caráter. Então é necessário que haja essa vigilância constante, porque dessa maneira nós vamos trazendo essa condição para a nossa natureza. Aí sim promovemos a transformação que necessitamos, né? Eu passo a palavra para o José, para as considerações, e como nós estamos já no final, peço que também faça a prece de encerramento. José, por favor. Ótimo, Maurício. Acho que podemos partir para a prece de encerramento, né? E então, nesse momento que nós nos encontramos, nós elevamos o nosso pensamento a Deus Pai, nosso Criador. Senhor Deus, nós te agradecemos uma vez mais e te louvamos
por permitir que estivéssemos aqui mais uma vez, realizando este estudo do Evangelho no Lar, com todos os amigos, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, de forma que possamos, Senhor, manter essa boa disposição, esse desejo de, em mais um ano que se inicia, realizarmos a nossa transformação, mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de atitude, para que o bem permaneça sempre entre nós, que ele prevaleça nas nossas vidas. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo envio do teu Filho Jesus, nosso Mestre, a quem nós também fazemos o nosso apelo para que sempre continue conosco, com seu olhar caridoso, e nós, da nossa parte, vamos manter a nossa disposição de seguir os teus passos, Jesus, seguir os teus ensinamentos durante todo esse ano que se abre para nós nesse momento. E com as tuas bênçãos, nós encerramos mais um SEAC no Lar. Que assim seja.